essa temporada em si, ela não conclui absolutamente nada, a não ser pontos tão pequenos, tão específicos, que eu conseguiria te contar em 30 segundos, mais ou menos. Vamos lá falar sobre a segunda metade de The Witcher, né, que foi lançado pela Netflix. Foi lançada a primeira parte com alguns episódios e uma nova parte com 3 episódios, e agora dá pra fazer o saldo final dessa terceira temporada como um todo. The Witcher é uma série que, assim, por incrível que pareça, eu curto as 2 primeiras temporadas. Apesar de muita gente não gostar da segunda temporada, eu gosto de algumas coisas que eles resolveram, sobretudo por conta da pandemia e tal. Eles conseguiram localizar e diminuir muito o escopo, e aí ficou interessante. E eu adoro, inclusive, muita coisa que tá ao redor, sobretudo a animação que tem, o que me faz pensar se essa temporada, ou The Witcher como um todo, não seria melhor se fosse 100% animação, sabe? Eu acho que as possibilidades aumentariam drasticamente. E quando eu falo de possibilidades aumentariam drasticamente, porque eu acho que essa temporada, sobretudo essa temporada de todas as 3, é a que tem menos ideias boas e a que ainda assim não consegue resolver essas ideias. Mas enfim, vou falar com spoilers sobre The Witcher, terceira temporada. Esse daqui é um vídeo de saldo final, portanto, fique por sua conta e risco caso você não tenha assistido ainda a temporada como um todo, tá? Vou falar, obviamente, muito dos 3 últimos episódios, porque já tem um vídeo para os primeiros episódios, para a primeira leva de episódios que foi lançado um mês antes do que a gente tá vendo agora, esses novos episódios. Então, vamos lá, partiu, vamos lá, o que interessa, falar de The Witcher 3. É uma série de poucas ideias. A gente volta, obviamente, do gancho que foi construído ali, do episódio da festa, etc. Que, inclusive, eu tenho um adendo sobre esse episódio da festa. Muita gente dizendo que eu interpretei errado, que é assim que acontece nos livros, mas aqui eu também tenho um ponto a falar sobre como essa adaptação da festa foi mal feita, porque eu fui buscar no livro e realmente no livro funciona. Eu vou dizer por que no livro funciona e aqui não funciona. Mas como eu vinha dizendo, é uma temporada de poucas ideias. Não são nem má ideias, são poucas ideias. Acho que tem umas 2 ou 3 ideias. E uma dessas 3 fica se repetindo, que é esse lance do desencontrar para gerar conflito do encontro, né? Eles se desencontram 3 vezes, no começo, no meio e agora também no fim. A temporada, por incrível que pareça, também termina em desencontro. A luta inicial ali, em local fechado, né? Que é a luta que carimbaria, digamos assim, a volta desse trecho final, é terrível. É terrível. Arqueiros em local fechado daquela maneira jamais funcionaria. É só encurtar que resolve tudo aquilo ali. As batalhas são pequenas, os combates, os embates, melhor dizendo, são muito pequenos. E são 3 episódios antagônicos, né? Esse episódio, o primeiro dessa nova leva, é o que mais parece da temporada anterior. E aí os 2 últimos não parecem. Temporada anterior não, desculpa. Dessa parte anterior, dessa terceira temporada. E os 2 últimos não parecem dessa temporada. Ou seja, são fruto claramente de refilmagem, né? Que eu acho que é um ponto que eu também vou levantar aqui. Dos 3 episódios, o segundo, isto é, o 7º episódio no geral, que é a Cirila no deserto, é absurdo, é interminável, é repetitivo, trabalha simbologias que levam a absolutamente lugar nenhum, como várias coisas aqui nessa temporada. Me dá a mesma sensação de vazio que eu fico na temporada anterior, por mais que esteticamente eu ainda prefiro. Eu tô falando temporada anterior, mas é parte anterior, tá? Me dá a mesma sensação da parte anterior, né? Da primeira parte, desse vazio, esse tom meio oco, digamos assim. Mas aqui pelo menos tem umas coisas que eu gosto mais. Você sente que nesse episódio há uma tentativa de tratar simbologias. Vamos tratar o renascer, vamos falar de renascer, vamos falar de ressurgimento, vamos falar de volta. Mas só que não leva isso, não leva isso pra história, fica só no campo da semiótica em si. Acho que o grande problema, e aí eu vou entrar no lance da festa, que é o último episódio da primeira parte, é como essa série, ela não consegue transpor a narrativa escrita pra narrativa mostrada. E aí muita gente fica assim, fizeram um sacrilégio com os livros. Deixa eu te falar, era melhor ter jogado os livros fora. Porque fica nessa tentativa de emular o que tá no livro, também não funciona. Então não funciona sem o livro, não funciona com o livro, não funciona de jeito nenhum. Então joga fora, pega novos rumos, ou então faz que nem a animação, né? Tenta criar uma história um pouco mais autêntica, que ainda se baseia um pouco ali no que são os livros, ou talvez como os games, que também faz um pouco disso, pega só os elementos e trabalha tudo novo. Acho que a adaptação envolve uma série de escolhas sobre o que manter, o que mudar, né, e o que deixar de fora. E The Witcher erra em todos esses aspectos. A festa,
como é montado, diferentes pontos de vista. No livro é muito óbvio, porque no uso da palavra você sente que há uma mudança de ponto de vista de abordagem. A série não consegue mostrar esse ponto de vista diferente. O que deveria acontecer, não pela montagem necessariamente, apenas pela montagem, mas também pela estética que não existe. A narrativa mostrada, eu acho que tem que encontrar formas mais criativas de comunicar informações que na obra escrita, né, na palavra em si, podem ser expressas de forma mais direta. E aqui a série não consegue trabalhar com o que no livro é muito direto e que aqui eles tentam fazer direto, ora tentam fazer de maneira muito onírica e rebuscada e nada consegue atingir o mínimo necessário. Na literatura, o autor pode simplesmente escrever o que o personagem está pensando. No cinema ou na TV, isso requer o quê? Voz em off, que eles tentam fazer, não funciona. Expressão dos atores, que o Henry Cavill, apesar de gostar muito nesse papel, ele é inexpressivo para demonstrar todo o peso desse personagem, então isso também não é utilizado. Não vou falar das personagens da Yennefer e da Ciri, porque são atuações horrendas, assim, estilo novela, núcleo C da novela, tá? A cinematografia, isto é, a fotografia, também não. Eles ficam jogando tudo muito na montagem, dando uma ideia de serem espertões, do tipo, olha, eu tô embaralhando tudo aqui, olha como eu sou esperto, mas não. É só mudando a oração de lugar, tipo falar que nem o Yoda, né? Você inverte aqui as orações e, realmente ele é muito inteligente. Como eu tava dizendo, essa transposição da palavra para a narrativa audiovisual, ele não são as pessoas ideais para fazer isso aqui. Não funciona, não existe aqui nada que você diga, nossa, isso aqui do livro tá funcionando perfeitamente no audiovisual. Não é nem conforme eu imaginei, mas é de uma maneira que funcione, inclusive, para quem não lê o livro. Essa temporada em si, ela não conclui absolutamente nada. É impressionante como no episódio final eles começam a colocar mais personagens e mais conflitos. E você fica se perguntando, ok, tem outro episódio, tem outra parte, a Netflix vai lançar uma parte surpresa, um episódio extra, um episódio comemorativo de 2 horas ou 3 horas pra dar tchau pro Henry Cavill, porque isso não vem, isso não acontece. A revelação final, né, que dá o gancho pra próxima temporada, parece uma revelação de primeiro episódio, como quem traz os novos conflitos daquela temporada que virá. Mas aqui não, aqui é pra temporada que ainda talvez vá acontecer e a gente nem sabe como isso acontecerá, se vai estar Henry Cavill, se não vai estar, se volta, se não volta, porque não é mais o Superman, etc. E de novo aposta na façanha do desencontro, cara. Eu não sei. Eu sei que nos livros muitas vezes termina assim, mas nessa temporada, só nessa temporada foram 3 ou 4 desencontros e depois tenta nos vender todo o peso da série baseada no próximo encontro. Cara, eu não sinto mais nada, não tem como eu sentir mais nada com relação a isso. Enfim, fica com a sensação de que não sabem o que fazer com o Geralt, isso é muito evidente. Esse fica Cavill, sai Cavill, bota casaco, tira casaco, atrapalha bastante. As refilmagens são muito evidentes. A série, ela, quando você olha pra primeira parte, diz assim, ok, então tudo isso da primeira parte, ainda que seja pouco e quase vazio, como eu falei lá na outra resenha, virá para que a gente tenha os 3 últimos episódios quase funcionando como um filme, só que são os 3 últimos episódios funcionam sozinhos. Tem o da Ciri, só e somente só dela, tem o primeiro que é da batalha, ou seja, esse primeiro mais parece um episódio final, e tem o último, que no caso aqui é o 8º, que funciona como se fosse o primeiro episódio de uma série, dizendo assim, beleza, gente, tá vendo tudo isso que a gente viveu nessa temporada? Esqueça! Pega só esse elemento, que tem essa nova personagem, né? Enfim, vocês viram, tem essa nova personagem, a Ciri agora foi recolocada aqui, e pronto, é só isso que eu queria dessa temporada, só que é muito pouco, tá? E eu vou repetir o que eu falei aqui, que também eu falei no Twitch. Acho que se você pegar essa temporada, fizer um resumo de 1 minuto, você vai conseguir acompanhar a 4ª temporada tranquilamente. E eu não tenho esse sentimento na primeira temporada e na segunda temporada. A primeira temporada tem seus problemas, eu apontei lá. A segunda temporada, super coesa, fechadinha, ainda que não seja tão fiel, ainda que tenha pegado vários atalhos com relação aos livros, acho que ela propõe uns temas e conclui esses temas. Eu acho que é isso que a gente tem que cobrar de série, assim. Toda temporada coloca os conflitos novos, adere aos conflitos antigos, resolve alguns conflitos antigos, resolve os conflitos novos ou então deixa poucos para a próxima temporada porque novos conflitos virão e a série assim se seguirá. Não, aqui cria um novo grupo, cria uma nova galera, cria um novo objetivo, cria uma nova grande história, cria novos grandes problemas. Fica nisso, é uma série, não tem nada assim, no final é transparente, não tem nada.
Minha conclusão, assim, é que não dá pra considerar essa temporada pras 3 temporadas que temos. Não dá. É melhor assistir a animação, que inclusive tem resenha aqui no canal, muito boa a animação. Prefiro até o spin-off. Spin-off que tem seus problemas, mas parece uma partida de RPG mais jogável do que essa daqui. Essa daqui o mestre errou em todos os pontos, tá? Além de pegar as piores coisas, os piores comportamentos do livro, essa repetição constante, essa falta de concluir, ainda assim, o que é bom e traz, faz mal feito. Como, por exemplo, eu falei essa questão da festa, que não consegue transpor o sentimento que a palavra dá para o audiovisual. E por que não consegue transpor? Porque não sabe trabalhar bem ponto de vista, não sabe trabalhar bem a estética, funcionando a favor de percebermos que estamos em locais diferentes. O saldo dessa temporada, terceira temporada, é completamente negativo. É o negativo do negativo. Me dá até aflição de continuar essa jornada de análises de The Witcher para uma 4ª temporada, depois uma 5ª temporada, uma 6ª, seja ou não com Henry Cavill. Eu acho que não é sobre isso. Inclusive a série nem deixa claro se vai ou não continuar com ele, nem há, se houver, um desfecho para esse personagem, para não só o personagem, mas pro ator, seja o que for. Não tem. De tão vazia, de tão transparente, de tão nada que essa série é, que essa temporada é, melhor dizendo, nem isso ela consegue elaborar. Enfim, muito obrigado pela paciência, muito obrigado também por ter chegado até o final do vídeo. Agora deixa um like, também se inscreve no canal, quem sabe, tá? E na descrição tem um link para você adquirir meu livro. Dá uma olhada lá que você consegue adquirir direto na loja. Forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.